Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos em Wireshark. E agora nós vamos realizar a instalação do Wireshark em um cliente Linux. Escolhido para esse laboratório é o Ubuntu, tá? Eu tenho uma máquina aqui, cliente Ubuntu, tá? Da mesma forma que o Windows é Lab01 usuário e a senha é Lab01. E eu vou realizar a instalação do nosso Wireshark, tá? Para que você possa verificar como funciona no Linux, beleza? Então como é que funciona? Eu vou dar um Ctrl Alt T aqui para ele abrir um terminal, ou você pode vir aqui nesse menu, tá? Se você não tiver familiarizado, digitar terminal, que automaticamente ele vai mostrar os resultados que existem em seu sistema, certo? Beleza. Eu vou logar aqui, eu vou me dar permissão de superusuário. Então como é que eu faço para me dar permissão de superusuário? Eu digito simplesmente sudo su, ou seja, eu vou dar a permissão para mim mesmo de superusuário, para Lab01, ok? Dá um enter aqui, eu vou colocar a senha de Lab01 e note que eu já saí de um símbolo que representa, né, o usuário comum para um usuário root, tá? Que é o Sharp ali, jogo da velha, enfim, o hashtag como vocês queiram falar. Para instalar o Wireshark é simples. O que é que você vai fazer? Você vai digitar no Ubuntu, tá? Em distribuições Debian, derivadas do Debian, como Ubuntu, por exemplo. Você pode estar fazendo essa instalação num Debian, que vai ser a mesma coisa, tá? apt-get install Wireshark. Beleza? Se você estiver fazendo isso no CentOS, você vai fazer da mesma forma, só que utilizando o i1. i1 install Wireshark. Ok? Vou dar um enter aqui. E automaticamente ele já seleciona para mim os pacotes e as bibliotecas necessárias para a instalação. Certo? Depois ele vai baixar aqui 30 MB de arquivos e depois da instalação ele vai utilizar 132 MB adicionais de espaço em disco. Beleza? Então eu vou dar um sim aqui. E ele vai realizar o download do programa, certo? Uma vez que ele realizar o download do programa, automaticamente ele vai realizar a instalação do sistema. Ok? Pronto. Configurar o Wireshark Common, certo? Ele vai colocar, ele diz aqui, ó, o dump cap pode ser instalado em um modo que permite os membros do grupo do sistema, o Wireshark, capturar pacotes. Isso é recomendado em vez de alternativas de executar o Wireshark T-Shark diretamente como root, porque menos código será utilizado no privilégios elevados. Por questões de segurança, ele aconselha não utilizar muitos códigos já com o usuário root, né? Aí ele coloca mais embaixo, habilitar este recurso pode ser um risco de segurança, portanto ele é desabilitado por padrão. Se tiver dúvida, é sugerido deixar desabilitado. Não superusuários deverão ser capazes de capturar pacote? Sim ou não? Não. Vou manter não aqui. Porque se por acaso ou porventura alguém tenha acesso ao seu notebook ou à sua máquina que possui esse sistema, então ele não vai saber a senha do seu superusuário. Consequentemente, não vai poder ser escalado. Ou seja, não vai poder ser autorizado a executar o Wireshark. Só o root. Ok? Eu vou dar um exit aqui. Limpar a tela e vou colocar sudo Wireshark. Como eu já loguei, ele já abriu aqui para mim, ó. Ele deu um erro aqui, ó, erro durante o carregamento do SR Share Wireshark init LUA na linha 44. Por questões de privilégio, beleza? O usuário não tem privilégio de execução, consequentemente ele não está deixando ler a placa de rede, mas não tem problema, isso é simples de resolver. Se por acaso, pessoal, apareceu algum tipo de erro de permissão com relação ao acesso ao Wireshark, basta você dar permissão às seguintes pastas. Você vem aqui, se você digitar aqui ls-lh/home, o nome do usuário que você tem aí, .config, que é uma pasta oculta, né? E você vai ver que tem o Wireshark aqui. E uma vez que você instalou ele como usuário root, você vai ter aqui o grupo de permissão e o usuário da permissão, certo? Então você vai ter que colocar o grupo aqui, certo? Ou o grupo nos dois, tanto faz o nome do grupo ser o mesmo do usuário, como o próprio usuário ser colocado aqui nas permissões, tá?
Você coloca o grupo sendo o nome do seu usuário e dentro dessa pasta Wireshark, deixa eu só entrar aqui para vocês verificarem. Wireshark. Existem dois arquivos. Esses dois arquivos, o dono desse arquivo deve ser o usuário que está sendo executado. Por exemplo, no meu caso, lab1. Ok? Então você dá permissão, você se torna dono desses dois arquivos aqui, com o comando chown. Ok? Chown, o nome do usuário, lab01, dois pontos. Se você fizer isso, automaticamente ele vai passar a ser tanto o grupo de usuários, tanto o grupo de permissão, como o usuário dono, vai ser lab01. E o nome do arquivo, se você digitar asterisco apenas, ele vai mudar o resultado aqui, se tiver root, tá? Ok? Então você, como um usuário comum, executa o Wireshark e ele vai começar a funcionar normalmente sem dar erros, ok? Se aparecer erros de permissão, você troca as permissões para o usuário padrão. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, fica aqui a nossa dica sobre como instalar e resolver problemas de permissão no Ubuntu, ok? E qualquer dúvida, qualquer situação, nos procura, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Não saia daí. Até a próxima aula.